ser humano pode ter tudo aquilo que ele deseja e sonha. Quando ele não o tem, é porque ele desistiu de sonhar. Salve, salve, meus queridos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira. E eu sei que tinha muita gente que diz assim: nossa, quanto tempo não tem uma live na sexta-feira. Nós estamos reorganizando tudo para que possamos novamente voltar aos calendários das lives como outrora, se bem que eu também preciso de um bom descanso, então eu estou organizando isso. Mas inicialmente sejam todos muito bem-vindos, é com imensa alegria que estamos aqui reunidos hoje, em nome de Deus, em nome de Jesus e em nome do Portal Paz, para alcançarmos e prestigiarmos mais um trabalho aqui, né? Enquanto isso, sejam todos muito bem-vindos, meu querido Ramon, Maria José Lourenço, Karen Caro, a Jéssica Hélia, Vilma Rodrigues, Aparecido Oliveira, a Ana Vitória, Carolina de Oliveira, Patrícia Correia Domingues, a Vânia Simão. Obrigado, é verdade, Vânia, não esqueçam do like. Patrícia Larrose, já falei. Miriam Giovanoni, Isabel Manso, Angbar 20, Maria Emília, Bete Coutinho, Medianova Balestrino, Ariel Dias, Neuza Moura, vamos ver se tem mais, Rosineide Silva, Vera Vivo. Deixa eu voltar lá no início, bem no inicião, vamos ver quem está lá. Aparecido Oliveira, gente nova. Agora volta aqui para o fundão. Fabiane Merson, Sônia Regina, está chegando. Maurício Coelho, Lisa Andrés, Zé Abreu. Bem, em nome de vocês, sejam todos muito bem-vindos. É com imensa alegria que recebemos todos vocês. Lembrando uma vez mais, para deixar sua mensagem aqui no chat, você precisa estar inscrito no canal. Então se inscreva no canal para que dali a 1 minuto depois você possa já deixar sua mensagem, sua pergunta, seu comentário. Assim como já aproveita agora que estamos bem no início, deixa o seu like de chegada já e também compartilhe para que mais pessoas possam chegar. Talvez surja a dúvida: por que mensagens do além? Bem, mensagem do além é porque nós sabemos que sempre temos a visita de os benfeitores espirituais. E é a maneira engraçada, né, um pouco comediante de dizer a mensagem daqueles que já partiram. Então, por esse motivo, coloquei o nome de Mensagens do Além. Terão cirurgias espirituais? Sim, teremos cirurgias espirituais. Então, se prepare, já focalize, já mentalize teus pensamentos, porque eles são de extrema importância. Se você não conhece o nosso canal de cortes, eu te convido, venha conhecer Cortes do Portal. É um canal de corte que nós temos ali, onde colocamos pequenas mensagens. Eu brinco, né? As pílulas da sabedoria aqui, ó. Cortes do Portal. E um conteúdo muito bacana, cheio de informações, cheio de bons ensinos, de bom aprendizado. E foi parte dos mentores, trouxeram através das lives, e também de outras muitas participações que tive em outros canais, como convidado ou
como apresentador. Bem lembrado, Jéssica. Quem está aqui pela primeira vez, deixa aí seu oi, para que a gente possa saber, que possa colocar o seu nome aqui. Também gostaria de falar a todos da mentoria Mediunidade Sem Fronteira. O que nós estamos buscando com essa mentoria? É poder mostrar que a mediunidade, ela não tem religião. A religião é um caminho que nós colocamos dentro do exercício da mediunidade. Então, nós podemos desenvolver as nossas faculdades mediúnicas de uma forma muito ampla e, então, sim, usando essa ferramenta para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Então, se você está interessado por este contato aqui, ó, 11 91 149 2216. São 2 aulas presenciais, são 2 aulas por mês, uma presencial e uma online, e eu abrirei também uma exceção para fazermos 2 aulas online. Para quem tiver interesse de participar das 2, pode participar, senão só para um grupo, para que eu pudesse atender a todo mundo, certo? Muito bem-vindo aqui, ó, Catarina C, o eu deve ser a primeira vez, Ana Leôncio, primeira vez. São Francisco do Sul, Santa Catarina, é longe, né? Sejam bem-vindos mesmo, quem está chegando pela primeira vez. Deixa eu trazer aqui meu querido irmão Robson, que está aqui me visitando e já aproveita para fazer uma live. Bem-vindo, Robson. Boa noite, família Portal Paz. É um prazer estar de volta aqui com vocês e estar de volta aqui visitando Jordelei também. E eu acho que para além, né, das visitas sociais, a gente sempre tem que estender o trabalho sempre que a gente puder. Então, é mesmo bastante prazeroso estar aqui. E no começo vocês viram, né, coisa ao vivo, ainda mais dessa de última hora resolvida. A gente tentando sincronizar a música e não saiu nada com nada, mas a gente está aqui reformatando várias coisas e a gente espera que vocês também fiquem com a gente. Deixa eu fazer essa pergunta para vocês que estão aí, que estavam lá desde o início. Quando apareceu só o layout do Portal Paz ali, vocês escutavam a música que estava tocando ao fundo? Apareceu sim, porque eu pus o meu celular para acompanhar o que a gente estava fazendo, né? Então, estava tocando a música sim, pelo menos no meu celular aqui estava. E uma outra coisa que eu estou lembrando de falar é que Mensagem do Além é o título de uma música sertaneja, né? Que tem uma história curiosa. Inclusive, meu amigo Eduardo Gibelli, ele interpreta essa música de uma maneira bastante linda com o violoncelo, um amigo dele que toca violoncelo. E tem a história de que um deles fez o trato com o outro. Se um for primeiro, o outro vem cá falar como que é o outro lado. E ele mandou essa mensagem. Olha só, perfeito. A ideia de a gente colocar essa música chama-se aquecer a sala, né? Então, a minha ideia, eu sempre tive isso, de pegar uma música e colocar ali, tipo, 5 minutos antes ou algum tempo antes de entrar com a numeração caindo, sabe? E a gente coloca a música no fundo. Minha ideia era essa, assim, preparando o pessoal e dar tempo de nós também nos conectarmos. Então, hoje foi a primeira fase para descobrir que é possível, sim, tocar uma música para que vocês escutem. Essa foi a nossa descoberta. E o engraçado foi aqui que nós temos no chat, aqui dentro do estúdio, nós temos um chat, né, privado. E aí perguntaram para mim, já dá para colocar vinheta? E eu disse, não, olha, o músico, olha como funciona o músico. Não, espera, eu preciso de um acorde conclusivo. Preciso de um acorde conclusivo para entrar a vinheta. Músicos e suas dificuldades. Você sabe que tem uma história de música, né? Era muito difícil tirar Beethoven da cama. Ele não saía da cama de jeito nenhum.
Então tinha a assistente que ia lá fazer a limpeza e ajudava, ela também era pianista. E ela descobriu que toda vez que ela fazia uma sequência de acordes, ela e montava um acorde de quinta com sétima. Por exemplo, ela vinha em dó maior, vinha tocando dó maior, aí ela chegava e tocava um acorde de quinta com sétima, que é sol, sol, si, ré, fá, né? Um fá natural ali. Então ficava aquele acorde pedindo uma conclusão. Ela vinha, chegava, tocava e parava de tocar. Beethoven saía correndo e tinha que concluir tocar dó maior de novo. Isso que era o jeito que tirava ele da cama, né? As histórias de músicos. Mas bem, o Eduardo Gibelli é uma pessoa incrível, tanto nas suas palestras quanto na sua parte artística. E tínhamos que uma hora organizar de talvez ter um dedo de prosa com ele aqui. Vamos ver. Ele está com o horário muito atarefado, né? Mas perguntar não ofende. E eu acho, né, que esse tipo de anedota igual a do Beethoven é importante também para a gente descontrair. E mesmo que não seja, né, provado, histórico, a gente tem essas características, né, de cada personagem histórico falando da personalidade deles, né? Então ficou para a história que Beethoven era muito ranzinza, né? Ele era mal-humorado. Isso provavelmente é verdade. Então essas coisas todas vão trazendo para a gente assim expansão do horizonte aqui, né? Nós precisamos entender que todos nós, de uma certa forma, nós temos uma mediunidade muito presente na nossa vida. Nós é que não conhecemos as nossas faculdades mediúnicas e como elas agem no nosso corpo, na nossa vida. E esses grandes artistas, esses grandes compositores que fizeram história, que marcaram a história, a gente pode ter certeza que foram seres diferenciados. E nós vemos isso em todas as áreas, né? E áreas que são importantíssimas, como, por exemplo, a pintura, as esculturas, a música e reticências, né? E isso é muito importante, porque nós sabemos que tudo o que existe no plano terreno é uma cópia imperfeita do que ocorre no mundo espiritual. Há um livro que, teoricamente, é psicografado pelo espírito de Mozart, onde ele conta a maneira e a tarefa a maneira com que ele canalizava a energia, que ele trazia suas composições, a maneira que ele usava a energia nos teatros para transformar em cura aquele recital, aquele concerto. Da mesma forma como a gente encontra Da Vinci, Michelangelo, também como grandes instrumentos que trouxeram grandes ensinamentos do mundo espiritual. E aí, reticências, né? Porque o poder é muito grande. Agora, nós temos as nossas faculdades adormecidas, que nós podemos usar para trazer. Da mesma forma como essas músicas, e são palavras minhas, tá? Palavras de músico. Essas músicas horrendas que nós temos aqui, que é um desfavor à cultura musical e do mundo, não do Brasil, do mundo, também são músicas que tocam no mundo espiritual. E também são médiuns que canalizam elas para trazer para cá. Então, esse é o ponto importante. A mediunidade é um catalisador, que a gente vai e busca aquilo que é a sintonia dentro de mim. Isso é muito importante. É ótimo, e a gente está tentando aprender aqui o equipamento novo também. Eu acabei de descobrir que Command D abre e fecha o microfone, e eu estava penando para abrir e fechar. Então agora vai ficar mais fácil esse negócio aqui, né? Nesse aí que está esse Command dele, abre e fecha. Eu achei que era em todos os Mac que fazia isso. Eu não sei.
Aí, bom, a gente vai vivendo e aprendendo, né? Vai vivendo e aprendendo sobre o plano espiritual, sobre o plano material, sobre tecnologia, sobre interagir no chat aqui com as pessoas, sobre tudo a gente sempre está aprendendo. Foi que nem o dia que eu descobri que minha tela, se eu tocar com o dedo, eu consigo fazer com toques. Eu estava aqui tentando organizar um celular para ficar escorado e meu dedo bateu e mudou a tela. Eu disse, opa, o que que eu fiz? Foi assim que eu descobri. É o que dá não ler o manual, né? Se lesse o manual, saberia. Mas lá no Rio Grande do Sul a gente não sabe muito o que é manual. Ninguém lê o manual, todo mundo só coloca naquele quadradinho assim, concordo com os termos de uso, concordo que eu li, né? Essa aqui é a verdade. Que atire a primeira pedra quem nunca fez isso, né? Colocou naquele quadradinho sem ler. Não, eu tenho esse papel de parede no fundo. Primeira vez que eu coloquei papel de parede na vida, olha lá, ó, que bonito que tá no fundo, ó. Perfeito. Pessoal, a conversa tá muito boa, mas vamos começar aqui o trabalho, tá? Amado e bondoso Pai, agradecidos somos pela oportunidade sublime de servir com amor, com luz. Neste momento, eu peço a Ti para que possa trazer sobre nós a influência dos bons espíritos que zelam, que amparam e que acolhem. Levai, Senhor, o amparo e a luz a todos aqueles que nos chamam, que nos buscam, e permita que os corações, que as almas, que os corpos possam ser tratados, zelados e cuidados. Neste momento, com humildade, me coloco na condição de servir, com amor e com luz. Saudações, amados e benditos filhos de Deus. Com a imensa alegria, nos reunimos uma vez mais, em nome da luz e em nome da paz. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, que derrama sua misericórdia através do amor sobre as nossas cabeças, sobre os nossos corpos, sobre o nosso ser. Períodos que exigem tanto da humanidade, períodos que nos fazem buscar esperanças e forças onde muitas vezes não há nada para encontrar. Assim tem sido a jornada terrena de muitos irmãos. Perdidos, vagando pelo infinito, sem direção. Nestes processos, geralmente são os momentos de maior despertar do ser, onde ele aceita aquilo que chega e se entrega, mas ainda dominados pelas forças orgânicas do corpo, cria
por onde passa os conflitos gerados pela impaciência, pela intolerância e pela necessidade de desenvolver o perdão e o equilíbrio. Somos quase que obrigados a atitudes e ações repentinas, rápidas, como se não houvesse o infinito do tempo para as decisões. Mas decisões tomadas pelo aquecer das emoções geram as frustrações e os arrependimentos do tempo. Precisamos olhar com mais atenção para as nossas necessidades humanas. Não digo transformar a sua jornada em uma jornada solitária, mas aceitar aquilo que lhe é oferecido, da proporção que lhe é dada e nas necessidades que lhe cabem para aquele momento. Quando aceitamos as provações com a resignação necessária, então teremos nós as ferramentas sublimes do expandir e do crescer, como seres imortais que somos, transformadores que somos. Amai aqueles que te rodeiam, por mais difícil que possa parecer. Entregai-vos às mãos do Criador e aceite a luz que Ele tem a te oferecer. E você verá que aonde estender a palma da sua mão, você só será a luz a brilhar e a iluminar as escuridões da ignorância. Paz e luz a todos. Reservarei um tempo para as perguntas. Obrigado, mentor, pela sua presença. Uma alegria estar contigo aqui mais uma vez, não é? Fazia tempo, né, meu filho? Bastante tempo. E como primeira pergunta, eu escolhi uma questão que tem tido umas dúvidas aqui, porque tem muitas pessoas novas, né? O canal agora chegou a 45 mil inscritos, né? Passou de 45 mil. Muitas pessoas novas até sobre como é o funcionamento do canal. Então, a Maria Cecília perguntou algo que eu acho pertinente e, às vezes, um esclarecimento seu vai ajudar muitas pessoas. Então, a pergunta dela é assim: as cirurgias espirituais acontecem agora durante a live ou elas vão varando a madrugada, né? Então, acho que muitos dos novatos estão com essa dúvida. Exato. A verdade, meus filhos amados, é que as duas respostas estão corretas. Todo o processo das cirurgias espirituais, elas ocorrem em dois momentos. Este primeiro momento, que nós chamamos de preparação. Claro que você já vem preparado no instante que você lembra. Hoje tem trabalho do Portal Paz, então você já se liga à egrégora. Mas no momento que você começa a assistir
ou a live ao vivo, ou os vídeos gravados, porque conseguimos nós também deixar emanado esta vibração, mesmo nos vídeos gravados. São vídeos atemporais, são conteúdos atemporais, que podem ser escutados e vivenciados na sua plenitude a qualquer momento. Então, quando ali você está colocado, os seus benfeitores espirituais, Oikenaz e Lázaro, não conseguem estar presentes em todos os lares. Não possuímos a bilocação ainda. Então, os seus mentores, que também fazem parte desta corrente luminosa, já começam os preparativos todos. Então, aqui você já é muitas vezes preparado, medicado, às vezes até operado. Mas mesmo assim, quando você dormir, iremos até o seu lar, removeremos você da roupagem carnal e levaremos até as colônias mais próximas, aonde ali realizaremos as cirurgias de âmbito espiritual e no físico, que ficou na crosta terrestre, os trabalhos direcionados das cirurgias físicas. Por isso, as duas respostas estão corretas. Excelente, mentor. Às vezes a gente esclarece de um por um ali no chat, não é? Mas muitas vezes essa orientação assim tão direta para todos ao mesmo tempo é bem mais eficiente. Podemos passar para a próxima pergunta? Claro que sim, meu filho, você manda. Certo. Então, Ariel Dias perguntou o seguinte: em uma obra psicografada, caso ocorra animismo e a mensagem seja contrária ao pensamento do espírito, ele avisa sobre o ocorrido? O espírito avisa. Quando o médium começa a desviar do conteúdo, rapidamente ele é chamado a atenção. E quando, mesmo assim, o médium continua o seu trabalho de desvirtuar a mensagem, o espírito se afasta e ali passa a ficar apenas o homem e não mais o canal mediúnico. E isto é mais comum do que imaginam, meus filhos. Ainda sobre a pergunta, então, mentor, no que entendi da sua explicação, esse aviso seria para o médium, né? Para o médium, sim. Uhum. Porque o médium que é psicógrafo, ou clarividente, ou clareaudiente, ou psicofônico, ele consegue identificar a comunicação do espírito com ele. E ele recebe: filho, não foi isso que eu escrevi. Vamos escrever de novo, mas aí entra dentro do processo da vaidade. Refazer tudo de novo, muitos trabalhadores desistem nesse projeto, filho. Pois é, isso que seria a sequência da minha pergunta. E quando o médium não concorda, né? Aí às vezes ele vira alvo de um mistificador que vai assumir o papel do autor ali, né? Se você não quiser seguir os conselhos de alguém, porque são contrários àquilo que você pensa, você precisa entender que muito em breve aparecerá alguém que fale exatamente o que você quer ouvir. A pergunta que nos cabe nesse instante é: o que você quer ouvir? Elevará a tua vaidade, o teu orgulho ou a tua condição moral, espiritual? Obrigado, mentor. Para alternar um pouquinho o assunto, tem uma pergunta da Ana Vitória Araújo, a seguinte: algumas vezes, quando eu ando nas ruas, sempre há uma pessoa que me cumprimenta, e eu não a conheço. Estou errado em não responder? Minha filha, é uma escolha tua, filha. Quem somos nós para dizer se está errado ou está certo?
Aí, talvez, aquilo que poderíamos usar como parâmetros seria invertendo a ordem dos fatores. Se você estivesse passando na rua e cumprimentasse e você não recebesse resposta, como você se sentiria? Talvez esse seja o melhor caminho para compreender como as pessoas se sentem quando fazem e não encontram reverberação em mim. Veja por este ângulo e a decisão que você tomar, ela não está errada. São decisões, são escolhas apenas. É bastante pertinente a resposta, mentor. Obrigado por esclarecer, não é? Eu acho que isso. Eu acho que a gente precisa de começar a simplificar um pouco as coisas, né? Não achar que tudo tem uma razão espiritual. Meu filho, às vezes as pessoas procuram Jordelei para saber sobre uma queda, para saber sobre um mal-estar, para saber sobre uma irritação, do que pode ser espiritual. Mas não se dão conta que a vida, ela é repleta de altos e baixos emocionais. Que um descuido em caminhar de forma desatenta poderá gerar um tropeço ou uma queda. Que um descontrole físico, hormonal, ou mental, ou psicológico, poderá me levar a uma irritação quase que descontrolada. E veja, tudo apenas de ordem física, nada de ordem espiritual. Até porque, de ordem espiritual, os nossos irmãos são tão sutis que eles não provocariam nada tão físico assim como pensam. Exato, mentor. Como diz Emmanuel, todo grande rio começa com uma pequena fonte, né? Então, às vezes, Exatamente. os grandes males começam com uma coisa sutil. Exatamente, meu filho. Então, voltando para o assunto mediunidade, a Miriam Giovannoni disse assim: querido Jorge Robson, os textos psicografados vêm em conformidade à cultura do espírita ou do médium? Poderia um médium com conhecimento limitado psicografar textos elaborados ou vice-versa? Claro que sim, claro que sim. Quanto mais inconsciente for o médium, mais amplitude ele dá para que o espírito traga o seu conhecimento. Quanto mais consciente for o médium, mais conhecimento e necessidade de estudo tem o médium. Porém, nós sabemos que as mediunidades inconscientes estão cada vez mais raras e assim continuarão sendo, porque nós estamos frisando muito, priorizando muito a mediunidade e o conhecimento que há em cada um de vós, em cada um dos trabalhadores, para que desta forma possamos ampliar as suas capacidades e não apenas derramar como balde conhecimentos que ainda não estão preparados para o desenvolvimento. Mas a sua resposta é sim, isto é, muito comum e é extremamente usado ainda. Obrigado, mentor, por esse esclarecimento. Tem uma pergunta de Medinova Balestrino, que foi feita em espanhol, e Maria teve a gentileza de traduzir para nós. Então, ela disse assim: sempre que você no caso entendo que é Jordelei, né? Começa a me guiar, eu caio em um sonho e às vezes acordo depois de algumas horas. Porque você consegue se entregar, minha filha. Essa é a única diferença.
Há aqueles trabalhadores que não conseguem soltar para ir. Buscam a mediunidade, buscam o contato com a espiritualidade, mas seguram de forma tão rígida as rédeas desta carruagem que acabam impedindo que ela possa seguir o seu caminho e o seu trajeto natural. Não se preocupe que o seu desenvolvimento está belo e equilibrado. Obrigado, mentor. E agora uma pergunta que é um pouquinho fora de mediunidade. Robson Nascimento, Xará, disse assim: pode falar sobre a chegada dos dragões no nosso plano terrestre e espiritual para o trabalho de proteção e transformação? Meu querido irmão, nós precisamos entender que há muita desinformação sobre a vida espiritual. Há muita desinformação que é passada como informação. Então, espíritos que nem existiam passaram a existir pela mente criativa de outros. Extraterrestres que nunca foram vistos, que passaram a ser vistos pela imaginação do ser humano. Os dragões, na verdade, eles não vieram para cá de outro lugar. Eu recomendo a você uma obra chamada Os Dragões, de um médium que recebeu chamado Vanderlei Oliveira, e o espírito que traz a mensagem Maria Modesto. É um livro incrível e que retrata muito bem o surgimento dos dragões no planeta Terra, que foram espíritos trazidos nas inúmeras imigrações que ocorreram outrora neste planeta, e que à medida que foram recusando os trabalhos e os afazeres pela revolta ocasionada principalmente por Jesus, ocasionada por ele no sentido de que estes espíritos sentiram-se traídos por Jesus, começando uma rebelião. Esta revolta começou a cada vez mais gerar densidades magnéticas. E à medida que esses espíritos sábios e ardilosos começavam a burlar as leis reencarnatórias, eles iam ganhando densidade. E através destas densidades começaram a ficar cada vez mais próximos das colônias espirituais que existem próximo ao núcleo da Terra. Pela densidade. Estes espíritos foram se transformando através dos processos da mitologia, das histórias dos dragões que cuspiam fogo, que viviam em cavernas e foram assim moldando seu perispírito a estas formas. Hoje, poucos espíritos que possuem esta forma de dragões têm a possibilidade de reencarnar. A grande maioria, se não dizer todos, estão sendo preparados, recolhidos e encaminhados para colônias próximas à crosta terrestre, para uma adaptação magnética, para então, posterior, ser conduzidos uma vez mais pelos processos migratórios espirituais. Obrigado, mentor, por esse esclarecimento tão profundo, não é? De vez em quando eu estou com um pequeno delay, porque o mouse aqui não me obedece muito bem, sabe, mentor? Mas eu estou aprendendo a lidar com ele. Não se preocupe, meu filho, não se preocupe. Então, agora tem uma pergunta sobre ajuda, que é da Marinéia Garcia.
E ela disse o seguinte: como ajudar uma pessoa próxima que não tem nenhuma tolerância com as diferenças e que está difícil ajudar? Quando alguém não quer ajuda, não quer ser ajudado, é impossível fazer qualquer movimento a favor deles. Vocês não têm ideia, meus filhos amados, a quantidade de vezes que nós nos aproximamos de vocês, trazendo boas vibrações, bons comentários, boas instruções, e vocês não estão receptivos a receber. Então, nesses instantes, nós não oferecemos ajuda, porque saberia que seria um esforço inútil e não necessário. Então, ficamos ali, ao redor, aguardando, continuando a produzir para nós mesmos, crescendo em amor, crescendo em paciência, crescendo em tolerância, para que um dia, talvez, estes despertando, lembrem e nos chamem, para que possam então receber tudo aquilo que já haviam programado, haviam trabalhado, mas por algum motivo haviam deixado de crer. A melhor forma, então, é quando você orar por ti, ore também por aqueles que você ama. Obrigado por esse precioso conselho, né, mentor? E todos nós temos que vestir a carapuça, especialmente eu. Porque eu sei de mim, né? Não sei dos outros. Mas eu sei que muitas vezes a gente se fecha para a influência dos espíritos que estão tentando nos ajudar em volta de nós, né? Exatamente. Se pudéssemos converter em luz todos os sentimentos de revolta, de indignação, de não compreensão, que são emanados para Jordelei, Jordelei já teria ascensionado. Só uma brincadeira, claro que não teria, não. Pois é, mas já seria uma alavanca de ascensão em tanto, né? E, mentor, agora estamos próximos de 45 minutos. Quanto tempo nós temos para as perguntas? Podemos responder mais algumas, meu filho, 2 ou 3. Ok. Então, uma pergunta de mediunidade da Thaís Camares. Sonhei que incorporava minha falecida avó. Ela passou uma mensagem para minha mãe. Tem tendência à incorporação? No mundo espiritual, minha querida filha, aqueles espíritos que ainda estão ligados às rodas reencarnatórias, como você, como Jordelei, como muitos outros, é muito comum dar passividade a espíritos mais elevados. Por quê? O corpo astral, que é um dos corpos que temos e que ele é denso, ele pode dar comunicação, sim, a outros seres. Então, este processo da psicofonia que você exerce no mundo espiritual, ele é tão legítimo quanto o exercício da psicofonia aqui, no plano terreno, pois os mecanismos são os mesmos. Lá, você acopla através do corpo astral. Aqui, no corpo físico, você também acopla o espírito pelo corpo astral, que movimenta o corpo físico. Isto vai gerar um trabalho de psicofonia posterior aqui na matéria? Não sei, minha filha. Isto vai depender da sua entrega, da sua dedicação, do quanto você quer a mediunidade. Porque a psicofonia, na hora certa, ela brotará. Se você permitir. Obrigado, mentor. Muitas pessoas tentando se entender, né, enquanto médium, se tem incorporação, se tem psicofonia, se tem psicografia. E às vezes isso aparece num sonho, né? Exatamente. Então, tem uma pergunta mais filosófica aqui, da Carolina de Oliveira. Ela diz assim:
pode nos dizer o que significa quando se diz: Deus, faça sua vontade e não a minha? Isso não feriria o livre-arbítrio? Obrigada. Quando se refere ao trabalho, não fere o livre-arbítrio, minha filha. Se trata de um gesto de humildade, aonde você se reconhece como ainda um ser sujeito a ego, a vaidades, a orgulho. Veja, por exemplo, Senhor, faça-se a sua vontade e não a minha, que é fraca, que é pequena. E aí você se entrega ao trabalho. E ali, naquele momento, aparece o seu ex-namorado, seu ex-esposo, que muito aprontou a você. Se você fizer a sua vontade, provavelmente ele perderá os cabelos e sairá voando pela porta. Mas se você faz a vontade de Deus, você abraçará e acolherá com amor, com resiliência e com resignação. Porque esta é a vontade de Deus. Agora, se entra a moça, a jovem ou o rapaz que roubou o seu amor, você surtaria pela sua vontade. Pela vontade de Deus, você abraçaria e envolveria. Todo médium que se lança à vontade do Criador, ele não ignora o seu livre-arbítrio e ele não o deixa de lado, mas ele pede para viver a essência da energia do Criador, aonde as criancices são deixadas de lado, as infantilidades são esquecidas e a maturidade do ser que um dia seremos vem a plano terreno. Então, você não dirá mais, não darei a mão porque não gosto dela, não gosto dele. Não vou trabalhar porque não gosto disto ou daquilo. Bem, esta é a nossa vontade. E para os trabalhos do amor e da luz, já percebemos que as vontades do Criador é de expandir o amor, a paz, a tolerância e o perdão. Feliz daquele que perdoa, mesmo sendo humilhado e não perdoado. Obrigado, mentor. Agora estamos chegando a 50 minutos. Poderia fazer talvez uma prece abençoando todos no chat? Podemos, meu filho, mas podemos responder mais perguntas ainda. Temos tempo? Então, ótimo. Temos. Então, tem uma pergunta da Nazia Medeiros. Alguns meses atrás, eu emagreci 13 quilos do nada. Eu pedi à espiritualidade a cura, se merecer fosse. Minha dúvida, eu estava realmente com alguma doença e a espiritualidade agiu na cura? Minha querida filha, o sobrepeso é uma doença que precisa ser tratada porque ela desequilibra demais hormônios, o colesterol, a diabetes. Mas você não estava doente. Você apenas teve um recomeço pela sua própria vontade. Obrigado. Nós temos falado muito a Jordelei. Você precisa se cuidar, precisa baixar o peso. Por enquanto estamos conseguindo aliviar tuas dores. Mas se você não fizer a sua parte, elas voltarão. É isso que nós falamos. Exato, mentor. Às vezes a gente sabe, às vezes não. Escutar e acolher os conselhos, né? Exatamente. Vamos para uma última pergunta, meu filho. Certo. Tem uma pergunta de Edneide Pereira que eu não sei se o senhor vai poder atender. Se não puder, só avisar.
Mentor, por favor, gostaria muito de saber como está minha mãe, Luzia de Medeiros Pereira, que desencarnou em 18 de 2018. Ainda está um pouco atordoada com um monte de informações que recebe, mas está bem encaminhada, já aprendendo, servindo. Está bem, minha filha. É isso que queria dizer. Certo, gostaria então de fazer um encerramento, mentor? Sim, meu filho. Convido todos a relaxar o corpo físico, a respirar pausadamente e profundamente, várias vezes, para que a cada respiração você aprenda a relaxar o seu ombro, soltando ele. Nesse instante, rogamos a Ti, Senhor da vida. Acolha as nossas dores, apazigue os nossos sofrimentos, esclareça as nossas dúvidas e cure as nossas feridas. Trazei, Senhor, ao nosso ser o equilíbrio e a bondade. Trazei sobre nossas mãos a Tua presença redentora que cura, que orienta. E desta forma, nos entregamos com todo o amor à Tua presença, ó Senhor, que desfaz a maldade, que alinha e equilibra os caminhos da prosperidade. E desta forma, agradecidos, damos por encerrado os trabalhos desta noite. Que assim seja. Paz e luz a todos vocês. Até breve, amados filhos de Deus. Então hoje, né, depois de um tempo sem uma live assim como essa, nesse formato na sexta-feira, o mentor, ele falou de uma maneira bastante direta, né, sobre nós observarmos as nossas próprias inquietações, as nossas próprias dificuldades, as nossas barreiras internas, mas mais do que isso, né, conseguir olhar para essas coisas todas com amor, com aceitação sobre Deus e, sobretudo, com uma tranquilidade quanto a nós mesmos. E depois nas perguntas, hoje tivemos muitas perguntas, e ele conseguiu responder de uma maneira também bastante sucinta e direta. Então, espero que tenha esclarecido muitas pessoas. Estou vendo que meu irmão Jordelei ali está agora voltando com a água. Eu coloquei a água aqui na caneca do Portal Paz. Você está sem som ainda, foi bom você ter fechado. Eu tenho a caneca do lado, mas eu prefiro tomar o bico. Vai entender isso, né? Não, é porque quando volta, às vezes a gente volta assim, precisando de repor o fluido muito rápido, não é? Nossa, eu voltei precisando me esticar, me alongar aqui. Uhum. E de uma live surpresa tivemos bastante pessoas aqui, que bom. Lembrem todos de deixar o like, é muito importante para nós o seu like. Às vezes a gente faz isso aqui tão focado, né? E acaba esquecendo da caridade, do ato caridoso de dar o like, tá? Lembrando uma vez mais, nós temos o canal de cortes do portal,
E se você não segue, vá lá e segue o nosso canal. Tá muito bonito, nos ajude a fazer crescer, nos ajude a expandir mais. Aqui, ó, canal Cortes do Portal. E tá bem bacana, assim, um conteúdo bem bonito, bem pensado para todo mundo. Vá lá, assista, deixa o seu like, compartilha, chama cachorro, papagaio, periquito, né, o vizinho, né? E é muito bacana esse trabalho todo assim que a gente está se dedicando com amor. Temos reservado alguns tempos em horários escassos para fazer gravações com cenários diferentes, com forma diferente de apresentar. Tudo isso pensando em você, para que você tenha uma capacidade de melhor absorção de tudo. Outra coisa que eu gostaria, outro ponto que eu gostaria de lembrá-los, da mentoria. Para quem tiver interesse em um desenvolvimento mediúnico, eu tenho um trabalho de mentoria chamado Mediunidade Sem Fronteiras. Deixa eu ver se eu tenho o bannerzinho aqui. E acho que não tenho, não. Tenho não, deixa eu ver se está aqui. De qualquer forma, apareceu o número no começo da live, né? Tá aqui ele. Ó. Achou? Achei. Mediunidade Sem Fronteiras. Esse é o número para entrar em contato. 11 91 149 2216 ou pelo e-mail contato.portalpaz@gmail.com. Jordelei é gratuito? Não, não é gratuito. Essa mentoria não é, porque ela envolve muitas coisas. Né? Opa, tirei sem querer. Ela envolve muitas coisas, e uma delas é o meu tempo de trabalho, o meu tempo de preparação, o meu tempo de... a minha forma de trabalhar, entende? Então, ela não é gratuita, não. Tem um valor de matrícula e depois tem uma mensalidade. E quem tiver interesse, se sentir tocado, está muito convidado a buscar ali orientações por esse contato. No mais, agradeço a Robson, que está aqui no estúdio comigo, aqui em casa, junto comigo. A Maria também, que está no estúdio aqui, coletando informações e perguntas. A Elaine, a Raquel Romero, a Valdinete, Maria Valéria, Cristiane Rezende, Geni Francisca, Laurentina Cardoso, Antonieta Cunha, Rodrigo FS Amorim, Fabiane Merson, a Ana Vitória, Cleonice Miranda, a Tatiane Rigo, Débora Capella, Janaína Isis, Patrícia Larrose, Karen Caro, Carmen Abreu, Lídia Fernandes, Vânia Simão, Patrícia Barros, Niamara Ramos, Luciana Fernandes, Ludmila Antunes, Isauri Melo, Eliane Jimenez, Cristóvão Pereira, Patrícia Correia, Násia Medeiros, Rosineide Silva, o Lucas Grois aqui, membro há 19 meses, estava com saudade. Eu confesso que eu gostava das minhas férias, Lucas. Amélia Amaral, Carolina Oliveira, Helenita Vitorazzi, Medianova Balestrino, Cidália Martins, Ione Razeira, Audrey Alves, Lielson Júnior, acho que eu já tinha falado, Jéssica L., Ludovina Vieira. Bem, começou a repetir, então aqui paramos. Muito obrigado a todos vocês, né? As que chegaram pela primeira vez, gratidão imensamente, e um fim de semana lindo, especial e abençoado. E hoje, sexta-feira, dia de Oxalá, que meu pai Lembá, possa cobri-los com as bênçãos todas da sabedoria, da criação e da construção. Até breve. Fiquem com Deus. O medo era o mesmo para aquele que tentou, como para aquele que desistiu. As transformações que pedimos em oração ao Criador serão alcançadas
no instante em que nós nos lançarmos em ações e atitudes para conquistá-las. E é nesse momento que podemos vos assegurar que o céu não tem limite.